Seja bem-vindo a mais um Conecta Aciesc, o podcast do corretor catarinense. Eu sou o Ney Santos, presidente da Aciesc, Associação dos Corretores Imobiliários do Estado de Santa Catarina, e hoje a gente vai falar sobre o futuro de Itapema, o futuro das cidades inteligentes, da mobilidade, do planejamento urbano, e hoje eu estou aqui junto comigo, o Guilherme Chioca, meu parceiro de, como eu falo, carrapetas, para apresentar um convidado muito especial, né, Chioca? Show, né? Hoje a gente está com uma pessoa muito importante aqui para Itapema, né? Que é o nosso secretário, o Daniel de Amorim. E a gente vai conversar sobre várias coisas interessantes hoje para o próprio mercado imobiliário, para a própria cidade, né, Ney? Que principalmente para os corretores, é muito interessante estarem atualizados nesses temas. Verdade. E a gente vai trazer aí de forma pioneira muitos pontos, né? Para essa conversa, para o corretor ficar bem informado do que pode acontecer, do que está acontecendo. E o Daniel está aqui hoje junto para responder algumas pautas que são bem tranquilas, outras mais espinhosas para o público. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai conseguir aguentar a pressão ou não. Dani, primeiro queria te agradecer de coração. Você é um cara que, dentro dos secretários que a gente tem hoje aqui no município de Itapema, é um técnico, é um cara que eu respeito muito. Fico muito feliz, né, tirar o teu tempo e sentar aqui com a gente sabe que a vida de vocês é bastante corrida. É um começo de trabalho ainda, né? Tá? Mas queria te dizer muito obrigado em nome da Aciesc, certo? Fala um pouquinho da tua história, conta um pouquinho quem é o Daniel, para que as pessoas que estão assistindo a gente, né, possam saber um pouquinho mais de você. Bom, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade, ao convite da Aciesc, em nome de você, Ney. Obrigado. É importante que a gente tenha voz para a gente poder mostrar os nossos princípios, o que a gente quer fazer, o que a gente quer construir para a cidade, que o propósito sempre será a cidade de Itapema. Bom, eu sou arquiteto e urbanista, essa é a minha formação, eu tenho 50 anos de idade e já sou formado aí há bastante tempo. Por que fui escolhido para secretário de Planejamento Urbano pelo prefeito Xepa, já na época da candidatura? Eu tenho uma experiência bastante grande no mercado de Itapema, nunca falei isso publicamente, mesmo porque o foco não era me promover, mas eu acho que é importante a comunidade saber, para saber também quais são as minhas competências. E tem uma empresa, é uma empresa de sucesso, trabalhei com gestão há muito tempo, então sou um gestor, sou um empresário, além de arquiteto e urbanista. Legal. No segmento de arquitetura, já fiz mais de 300 projetos de grande, médio e pequeno porte na cidade. E por que eu falo dessa expertise dos projetos, principalmente de grande porte? Porque a dinâmica de você fazer um projeto de grande porte é mais ou menos a mesma do que você fazer a gestão de uma grande cidade. Se você tem aptidão e conhecimento para poder fazer... Porque todo o regramento de gestão, por um pouco diferente que possa ser, os princípios são os mesmos. Então, você aplicar esses princípios de gestão no funcionalismo público, a gente capacita melhor as coisas, ordena melhor os trabalhos, processua melhor as coisas dentro da Secretaria de Planejamento Urbano. E aí a gente consegue aplicar isso para a cidade, para o cidadão e assim por diante. Muito bom, cara, muito bom. Primeiro, não dá para dizer que tu tem 50, né? Pois parece um guri, né, Gui? Isso aí. E é legal a gente entender que a tua experiência, 300 empreendimentos, 300 criações, é algo muito interessante realmente para o nosso mercado aqui, né? E acabei também não comentando, já ganhei prêmios internacionais de arquitetura. Não gosto muito de falar isso porque não é o objetivo me vender. Mas sim, claro. É importante a população saber que a pessoa que está à frente da Secretaria de Planejamento Urbano, ela tem formação e capacitação para um cargo tão importante quanto esse para a nossa cidade. Legal. Dani, compartilha com a gente qual é a visão hoje da Secretaria de Planejamento da cidade. Qual é a visão principal? Tipo assim, a gente vai ter outras perguntas, né? Mas a gente queria entender, no macro, qual é a visão hoje que tu imagina
fazer, o que tu quer deixar de legado lá dentro? Bom, Vamos começar por isso. a gente tem que entender, primeiramente, que Itapema que a gente quer pra gente. Que tipo de cidade a gente quer pra gente. Inclusive, Ney, eu vou lançar uma enquete nos próximos dias que fala muito sobre isso, né? Que tipo de cidade a gente quer? A pergunta, a resposta parece um pouco óbvia. Pode ser até óbvia para mim, mas talvez numa democracia ela não seja tão óbvia. Eu digo por quê. Por exemplo, a gente quer uma cidade que seja mais voltada para os veículos? E essa pergunta, essa enquete é fundamental para a gente estruturar esse programa de macrozoneamento, de macroestruturação que está sendo feita no quesito da mobilidade urbana. Sim. Não vou me adentrar agora, posteriormente a gente se adentra nesse assunto. Ou a gente quer uma cidade, por exemplo, que eu tire os carros da circulação e foque mais no pedestre. Diante desse questionamento, eu já pondero. Então, a primeira coisa que a Secretaria de Planejamento está pensando é nisso. Qual é a cidade que a gente quer? E aí planejar ela. Temos que fazer uma cidade para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Não necessariamente com ações muito imediatistas. Vão ter as ações imediatas, que essas precisam acontecer. Por exemplo, uma rua que tem que ser mudado um fluxo, o sistema, por exemplo, de transporte público, não toda a sua estruturação, que é muito mais complexa, mas alocação de pontos de ônibus, que estamos fazendo agora, estudando também, enfim, coisas mais rapidamente, ruas esburacadas, são coisas que a população precisa de resposta rápida. E o que essa equipe está pensando? A gente está com um propósito muito legal de realmente fazer algo diferente. Eu estou nesse cargo simplesmente por um propósito. É um propósito de ajudar a cidade de Itapema, sempre focando nisso. É um propósito de deixar que a cidade seja aquilo que eu queria que fosse para mim, que é o que eu quero que seja para mim, para os meus filhos, para minha família e para os moradores de uma forma geral. Sim. Então, a visão do planejamento seria mais ou menos nesse sentido. Legal. Uma visão de longo prazo. Uma visão de curto prazo, né, em ações imediatas que a gente precisa, mas não somente isso. Uma cidade planejada, uma cidade que viva não só para construção civil, mas que tenha outros tipos de atrativo que nem a gente conhece. Né, a gente só tem 60 dias praticamente da época ali de verão. E hoje é uma cidade que... Então a gente tem que pensar nela nos 365 dias do ano. Isso é bem importante para os corretores de imóveis, né? Isso é um questionamento que a gente tem muito, né? Sempre teve também, porque pensar na cidade para um ano inteiro, com o potencial que a gente tem, com as belezas naturais, com a própria cidade que a gente tem hoje, né? Então a gente vê pessoas vindo de outros lugares, até na parte de inverno para cá, e ficava muito aquela coisa do que fazer a mais. Então saber que está sendo pensado nisso é extremamente importante, eu acredito, para todos, né? Mas, Daniel, me diz assim, como é que está a parte da estrutura da secretaria? Vocês já estão alinhados? Quais estão sendo os desafios que vocês estão tendo ali dentro da secretaria? Tu podia falar um pouquinho mais para nós? As ações que estão sendo feitas nesse primeiro momento são ações que elas não aparecem muito. Por exemplo, a gente está organizando processos. Então, acontecia... e eu estando até ontem do outro lado do balcão, acontecia muito, por exemplo, uma tramitação de um projeto, durar ali às vezes 6 meses, uma emissão de um alvará, né, não sempre, mas em alguns casos, durar 2 meses, 3 meses e assim por diante. Então, a gente tem que ter agilidade, assertividade e transparência. Também não estou dizendo que não tinha transparência, mas o nosso objetivo agora é dar total transparência, total agilidade, diminuir o tempo de tramitação das coisas, desburocratizar alguns processos, processuar outros que não existiam, ordenar. É aquele tipo de coisa que, sinceramente, nesse primeiro momento, ela não é tão vista, mas que daqui a pouco vocês vão perceber. As viabilidades, queremos, por exemplo, inclusive até finalizamos os testes essa semana, a gente já está há 2 meses fazendo isso, tivemos a divulgação da cidade vizinha agora, mas nós, casualmente, estamos trabalhando nisso desde o começo do ano, que é uma emissão automática de viabilidade. Tu sabias, por exemplo, que essa situação foi uma questão que, tipo assim, uma das maiores
vamos falar assim, brigas nossa, né? A dificuldade na viabilidade. E aí, numa conversa que eu tive com a prefeita Juliana Pavan, eu falei para ela exatamente isso, né? Nós estávamos com a Ciesc, uma reunião com ela, uma reunião bem informal com ela. Falei, prefeita, eu demorei um tempo para poder pegar uma viabilidade de um prédio, de uma área no terreno frente mar, em Balneário Camboriú. Como assim? Daí eu contei para ela. Em seguida, ela falou, não, mas isso é fácil resolver. Já foi lá e resolveu. Quer dizer, às vezes o que falta realmente para o gestor é a vontade ou o conhecimento do problema. A questão é, você hoje sabe os problemas que a gente enfrenta e é mais fácil você conseguir resolver. Agora, a máquina pública está preparada para isso? Porque é isso que eu queria te perguntar. Estamos preparando. Então, voltando ao assunto da viabilidade, como é que era hoje, né? Você vai lá, o corretor precisa fechar um negócio, o consultor, ou a própria comunidade, o cidadão que precisa fazer a sua casa, enfim. Você ia lá, pedia uma viabilidade, esperava emitir a taxa, aí você tinha que pagar a mesma, volta para lá, enfim, era um processo que demorava uma semana, às vezes 10 dias. Esse processo tem que ser resolvido em minutos e de graça para o cidadão. Não é o tipo de coisa que vai, mas isso aí então vai onerar, vai dar um déficit nas contas da prefeitura. Não, é um valor muito irrisório, porque o negócio, tempo é dinheiro, o negócio acontecendo de uma forma mais assertiva e mais rápida, isso vai beneficiar indiretamente o município. Então, a máquina está pronta, organizando e ordenando, ela estará pronta. Essa foi uma conversa que foi feita, por exemplo, antes da gente pensar nisso, com a Secretaria de Finanças, né? Se o município, né, aceitaria esse déficit aí, como eu falei anteriormente. Então, é possível? Você mostra que é possível e você dá as outras alternativas. Consequentemente, a coisa acontece. Isso é um dos processos. A gente está pensando em várias outras coisas bem legais. As metas urbanas, né? Que eu acho que o que vocês têm traçado? Por exemplo, já existe um planejamento daqui até o final? Vocês já fizeram? Como é que é o planejamento? O planejamento, hoje tu entra. Não, eu vou ficar, mas eu vou ficar um ano. Nós vamos ter o Daniel por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Tu já planejou? Porque eu vim de Curitiba. Eu sou de Floripa, bem dizer, mas morei muito tempo em Curitiba. E Curitiba, os gestores das cidades eram urbanistas, arquitetos, sabe? São pessoas que pensam na mobilidade, pensam no plano diretor, pensam no todo. E aí, aqui, nós nunca tivemos alguém, de fato, desta forma. E aí, tu já existe uma equipe contigo fazendo esse tipo de projeto? Então, justamente a minha formação é arquiteto e urbanista, né? A gente tem 2 titularidades que é sobre isso que você está falando. Eu trouxe uma equipe junto comigo, a equipe da Secretaria de Planejamento Urbano é excelente, tem ótimos profissionais ali. E eu fiz recentemente uma analogia, uma conversa com empresários, que estava junto o prefeito, enfim, outros membros do governo, sobre um time de futebol, né? E o time de futebol, ele é muito sobre assim, ele se espelha no técnico que está naquele momento, né? Então, o time, às vezes você tem um time muito, muito bom, só que ele não tem engajamento. Sim. E aí é o papel do gestor proporcionar esse engajamento para o time, que o time venha com você, se motive e faça o melhor. Se a gente processuar as coisas na Secretaria de Planejamento, independente se for o Beltrano, Ciclano, Partido A, Partido B, não importa, isso vai ser processuado. Então, o trabalho pode ser dado sequência independentemente de quem lá esteja. Eu falei contigo até um dia que eu achava que o secretário de Planejamento deveria de ser como se fosse o presidente do Banco Central. Lembra que eu falei? Né? Porque ele tinha que ficar 2 anos agora e 2 anos no próximo mandato. Para quê? Para que fosse possível dar a continuidade. Sem dúvida. Porque senão o outro entra, não, agora vamos mudar a cidade, não, estava indo todo mundo pro centro, agora nós vamos todo mundo agora para meia praia. Ué, não, agora é Morretes. Porque era assim, não, é o Morretes. Daí depois, não, agora é a Ilhota. Então, a cidade pensa como? Então, isso é importante quando tu nos diz isso, né? Dizer, beleza, a tua equipe tá coesa. O que eu falo sempre, é difícil, tá? Tu vê um técnico de futebol sendo atacante.
ele é o atacante e virou técnico de futebol. Já viu? Não. Na maioria das vezes tu não vê, porque não é um matador, é o cara estrategista. É o cara que tá olhando é o camisa 5, camisa 8, é o cara que olha lá do meio que vê sempre o que acontece. Às vezes é um zagueiro, um goleiro que vê todo o time. Então eu queria que tu pudesse passar essa tranquilidade pro corretor, pro cara munícipe que tá na cidade, porque assim, tu anda a pé nessa cidade? Bastante. Tu estaciona os teus carros na cidade? Bastante. Tu consegue vaga? E até puxando uma coisa interessante aqui, até pra gente saber, Daniel, já tem alguma coisa formulada, pensando nesse futuro, um planejamento, um master plan, alguma coisa assim que a gente consiga abrir mais aqui para o pessoal entender como está essa forma de planejamento e essa visão mesmo de longo prazo, como está sendo pensado isso? Bom, então recentemente, especificamente sobre esse assunto, foi contratado um dos maiores escritórios que é uma referência, que é o Gustavo Taniyaguchi, que é a Urbitec, né? O Gustavo é o titular do escritório, e é uma pessoa que já trabalhou em várias cidades, especificamente na área de urbanismo. Então isso já está assinado, já está em fase de desenvolvimento, e o bacana, Ney, é que a gente, e esse projeto de urbanismo, ele vai englobar várias outras coisas, porque quando que a gente fala de mobilidade, a gente pensa o quê? No carro, né? Sim. Mas não é só sobre até isso. porque aqui parece que é 2 carros para cada um, né? Que é justamente isso que a gente falou anteriormente. O que a gente quer... E aí é uma pauta que daqui a pouco eu vou voltar com esse assunto, que ele é um assunto bem polêmico. É verdade. E bem interessante, né? Tem bastante coisa aqui para nós discutir sobre isso. E aí justamente essa empresa, ela está desenvolvendo esse trabalho, olha que legal. E ele vai ser feito em 3 fases, no primeiro momento. Uma fase de coleta de dados, onde se é feita uma pesquisa, contagem de número de veículos por setor. Por que a gente quer esses dados? Essas métricas, elas definem quais são hoje os lugares. A gente sabe quais são os lugares que tem trânsito, que tem fila, enfim, isso sim. Mas outras estruturações, temos que ter uma interligação interbairros, temos que deixar... Enfim, é muita coisa. Outros assuntos pertinentes a esse projeto da Urbitec. Tivemos em fevereiro aquele problema das enchentes. Foi algo casual, pontual, que a gente não quer que se repita. Então, ali também está sendo estudado itens para mitigar o problema das inundações, porque isso reflete também na mobilidade. Além disso, nós temos a parte, por exemplo, dos parques. Temos que ter locais de lazer para a comunidade, praças. Como é que a gente vai mensurar, por exemplo, pessoal, olha, o crescimento do bairro tal está no número tal. Pô, se eu tenho essa informação, eu consigo dizer, olha, lá naquele bairro precisa de uma escola. Naquele bairro precisa de uma UBS, de uma UPA, sei lá, né, de alguma coisa nesse sentido. Então a ideia é começar a trabalhar de forma mais preventiva e não... Exatamente, organizada. Então você monta todo esse questionamento, você estrutura um projeto e você faz a aplicabilidade do mesmo para 5, 10, 15, 20 anos, porque daí você já tem essas métricas e a partir disso é desenvolvido. Então, para os corretores agora especificamente, porque a gente está falando em qualidade de vida para a comunidade, certo? Nós estamos falando em um aumento do mercado que impulsiona a cidade, que é a construção civil, com qualificação e qualidade, certo? E nós estamos falando para o nosso amigo corretor, que é uma peça ímpar nesse tríade, que é o cara que faz as vendas e negocia que faz o negócio acontecer na cidade. Então, o que esse corretor, na hora de vender Itapema para o mundo, ele precisa dizer? Ele precisa garantir que a cidade acomoda tal empreendimento, que esse investidor ele possa investir, porque ele sabe que ali ele vai ter retorno, que ali as coisas vão acontecer. Quem que vai querer investir numa cidade que não tem propósito, não tem estruturação, não tem planejamento, não é verdade? Então esse corretor, na hora da ponta da venda, que é esse cara que tem o contato com o investidor, ele precisa estar seguro, não é verdade? Então, isso que a gente quer dar, segurança. Tu falou uma coisa muito importante, que assim, hoje, o grande problema é que o corretor, eu falei isso para o prefeito esses dias atrás, estava ele, o secretário de desenvolvimento, e eu falei, prefeito, nós precisamos dos números da cidade. O corretor, ele é o secretário de turismo da cidade. É ele, e principalmente aqui, Itapema, Balneário, Bombinhas, Porto Belo,
Nós vendemos para o Brasil e para o mundo inteiro. O que nos falta? Informação. Falta para nós informação. O master plan é feito, mas está na mão, está explicado. Então, o que eu te convoco, né? E tu já me falou que tu aceita, é nós fazermos uma reunião onde a gente vai dizer, ó, é isso aqui, a cidade tem esse plano, nós vamos por aqui, esse é o caminho. Porque senão, irmão, o corretor sem informação, ele não passa para o cliente. E quanto mais informação, mais segurança o cliente tem para investir aqui. Porque essa cidade, ela é linda no turismo, né? Ela traz o Brasil inteiro, só que ela tem uma situação. O nosso turismo aqui, ele é muito sazonal. Ele é 4 meses. A gente precisa ter, pensado no planejamento, algo para o ano inteiro. A nossa taxa de ocupação necessita ser 70%. Gramado é só frio, não tem praia. E tem uma taxa de ocupação muito superior à nossa. Então, por quê? O que está sendo feito? Daí, lógico, o turismo tem que entrar nisso, mas eu acho que o planejamento começa com isso. O que vai ser escolhido para aquela ferramenta lá? Talvez não seja o secretário de administração que tenha que fazer isso. Seja você que tem que ir lá e dizer, ó, aqui nós vamos fazer um parque, aqui nós vamos fazer outra coisa. Então, veja, eu não sou técnico de futebol, eu não sou gestor, mas eu sei o que o corretor fala, eu sei o que é o problema, eu sei o que a gente enfrenta, eu estou dividindo isso com você, em nome dos corretores, em nome da CS, né? Sem dúvida, isso, sem né, dúvida. Gui? Claro, com certeza. Eu acho que é essa a situação, né? Então, mas eu queria que tu fizesse a tua tréplica sobre isso. E eu me coloco à disposição. A prefeitura, eu sou parceiro da comunidade, sou parceiro dos consultores, sou parceiro dos corretores. E volto a falar uma coisa. Na época de campanha, só vou fazer um comentário, acho que houveram alguns comentários assim, você vai colocar, alguém citou ali, que o secretário de Planejamento Urbano era um cara que tinha um trânsito muito livre com os empresários, então só ia focar nos empresários. Não se trata disso. O propósito aqui é um só, é Itapema, não é verdade? Sim. O nosso propósito é para que a cidade cresça, certo? Qual que é a força motriz? É a construção civil. Não é a indústria. Nós não temos indústria. Nós vivemos disso. Nós vivemos disso, certo? Então, não é beneficiar A ou B com ilegalidade. Nunca, jamais. Zero possibilidade disso acontecer. Isso eu acredito na tua postura, no teu caráter. Falar, né? É fazer o quê? É fazer que estes grupos trabalhem juntos. Entendi. Que tenha a comunicação e o diálogo. Porque se cada um fizer o seu, não vai fazer sentido. Falando sempre em analogia de futebol, que a gente já entrou isso, se o time não... Você pode ter um time cheio de estrelas. Se eles não tiverem coletividade, e se o técnico não tiver essa coletividade na mão, o time ganha campeonato? Não ganha. Então é assim, se você tiver um time mediano, mas tiver o time bem organizado, bem juntinho, bem trabalhando, o time ganha campeonato. As secretarias ali, são, né, não é só o planejamento, são várias outras que nós estamos muito unidos, estamos com vontade, estamos com propósito. Agora a gente tem que unir a comunidade empresarial junto com a comunidade, o cidadão de Itapema. E não é só o cara daqui da Zona 1. Sim. Eu estou falando da cidade toda, todo mundo. Lá do sertão. É a dignidade para todo mundo. É isso aí. A gente tem um potencial imensurável do asfalto para lá, para desenvolver com ordenação. Exato. Um potencial econômico imensurável, a gente tem as terras todas para lá, porque aqui o valor metro quadrado é bem caro, enfim. E me coloco à disposição para atender vocês, corretores, ou os corretores, se você quiser fazer e a gente trocar, porque a gente precisa escutar. E a gente falou ali, eu estou sendo repetitivo, quem está na ponta da venda são eles. Quem está escutando a demanda são eles. Quando a gente vai apresentar um projeto, por exemplo, que eu vou trabalhar com determinado consultora, o que a gente fala primeiro assim? Precisa falar com o time de vendas, corretor, o comercial, o corretor. Tem liquidez? Isso vai sair? Isso vai fazer sentido? Exatamente. Se não vai fazer sentido, não vai. Então, e a cidade faz nisso. Entendi. Mudando um pouquinho de pauta, mas ainda dentro do mesmo segmento, né? A gente sabe que a cidade tem uma arrecadação aí, se a gente comparar com outras cidades, bem expressiva.
Mas em relação, assim, quanto que a cidade arrecada por ano e como que está funcionando a parte da outorga? Esses recursos, assim, eles estão sendo destinados para quais áreas específicas da outorga? Isso é um assunto bem interessante, porque o orçamento previsto de Itapema no PPA, que é o Plano Plurianual, está mais ou menos no valor de 700 milhões de reais. E quando a gente fala esse número, a gente tem, e eu até ontem, que sou do setor, naturalmente sou do setor público, nunca me envolvi no setor, sou do setor privado, nunca me envolvi no público, e agora estou participando do setor público, eu tinha uma visão sobre isso. Olha, Itapema é uma cidade rica, né, arrecada bastante, e por consequência, tem dinheiro sobrando para fazer obras de infraestrutura, e não é bem assim. E por que não é? No plano plurianual, eu fui aprender que existem percentuais que são obrigatórios a serem cumpridos. Saúde, educação, que o município tem que cumprir, porque são regras do governo federal, certo? Lógico, como qualquer gestor sabe, quanto mais a gente equalizar aquela balança do que se arrecada com o que gasta, mais vai sobrar, e se sobrar mais a gente investe. Mas de uma forma geral, para os municípios, né, numa proporção maior, Itapema em relação ao município menor, ele tem uma arrecadação maior, só que esse percentual acompanha. E por consequência, este atual governo, nós reestruturamos vários gastos, só que o plano plurianual foi montado ano passado. É de um ano para o outro. É de um ano para o outro. Então, as pessoas não entendem isso, né? Eu não entendo. O que tu vai gastar esse ano foi o que programou no ano passado, senão tu foge da LDO. Exatamente. Então, Ney, a gente tem que cumprir. A gente tem apanhado bastante nesse início de governo, mas a equipe está bem motivada, a gente está trabalhando, foram reestruturados contratos, foram ordenadas coisas. Talvez não tenha sido tão divulgado e a comunidade não esteja percebendo. A Câmara Municipal, estava na terça-feira na Câmara Municipal e os vereadores estavam pregando o pé. Pô, mas aí, não falaram que iam rever os contratos? Vão estar revendo os contratos? Não está revendo os contratos? Porque uma coisa que eu quero saber de você, assim, o Gui te perguntou quanto a gente arrecada, mas eu quero saber o seguinte: quanto é arrecadado com a outorga? A outorga representa quanto no município? E onde esse dinheiro da outorga está sendo investido? Porque se a gente pegar a CIP Porto Belo, o Maico lá, nosso presidente da CIP em Porto Belo, né, nossa cidade vizinha, ele tem lá foi definido o seguinte: olha, outorga onerosa vai ser investido aqui, ali e tal, e ela, principalmente na questão da mobilidade, do planejamento, ela é muito ligada a isso. Hoje, eu fiz essa pergunta esses dias atrás para uma outra pessoa, e ela disse: eu não sei quanto vem de outorga. Tá, mas onde investe? Eu também não sei. Então, assim, você já descobriu? Com certeza. Né? Isso é o básico do gestor para estar à frente da pasta. Então, mais ou menos, esse valor não é um valor absoluto. Por que não é? Porque a outorga onerosa depende do quê? Lançamento de empreendimentos. E eu não consigo controlar isso porque é da economia. Se o mercado parar de lançar, a gente não vai arrecadar, concorda? Certo. Então, mas a gente tem uma estimativa no PPA que fala mais ou menos em torno de 50 milhões. Então, daquele orçamento dos 700 milhões, mais ou menos desse... de 700 nós teria 50 milhões 650 é sobre a outorga onerosa. Ok. Lembrando que vai ter depois outros tipos de outorgas, que são, por exemplo, os CEPACs. Sim. Tem um outro nome e para outro fim. O que será feito com esse dinheiro? Vou falar do governo atual. E lembrando que se eu falar do governo atual, a gente vai falar do que é arrecadado a partir do 1º de janeiro de 2025. Daqui para frente. Daqui para frente. Eu tenho que ver o que foi colocado de protocolo lá na prefeitura e dizer um número para vocês. 5 milhões, 4, a gente não tem isso é uma previsão. O que será feito com esse dinheiro? Tem uma conta exclusiva e única, certo? Ótimo. Tem que ser dessa forma. Ótimo. A gente tem que dar transparência para a comunidade. Ótimo. Não pode ser... Não estou dizendo que era. Sim. Volto a falar. Ok. Eu estou dizendo como eu acho que tem que ser. Vamos daqui para frente. Daqui para frente.
tem que ser dado transparente, tem que estar numa conta única, tem que ter regramento. Para que será feito esse dinheiro? Obras estruturantes. O que é? Mobilidade urbana. Pagamento do masterplan. Pagamento do masterplan. Saneamento em alguns pontos. O que não estiver em contrato de concessão com a Conasa. Sim. Coisas que a gente tem, por exemplo, saneamento não necessariamente abrir a parte de coleta de esgoto, mas, por exemplo, vamos falar da macrodenagem. Sim. Mas tem algumas coisas que são do governo federal. Ok, mas é para esse fim. Não se pode pegar o dinheiro do Dr. Neurose e botar na saúde. Não pode. Não pode misturar as contas. Eu acho que está na hora de a gente ser profissional. Exatamente. Você entendeu? E aí, é isso que a gente vem deixar o recado, né, do corretor, da Ciesc, e dizer o seguinte: secretário, por favor, cuide disso, porque isso para nós, a gente fala assim, outorga-neurose, tá, beleza, arrecadamos, mas e aí, vai para onde? Quanto? Você entendeu? Porque isso nunca foi transparente. Perdão, não quero acusar ninguém, mas às vezes é por falta de alguém lá e botar no sistema, não é maldade. Você entende? Não estou aqui falando da gestão A, da gestão B, você entendeu? Às vezes é só lançar. Faltou a vontade, né? É uma demanda, eu acredito, de toda a população, né? A gente quer saber onde é que o dinheiro que está entrando está sendo investido e se está sendo bem investido, né? Isso é um critério básico. Vamos falar para o cidadão normal, nós também que somos cidadãos normais. Se você tem uma verba mensal, você tem um salário de X por mês, e você tem a verba que está destinada para o mercado, certo? E tu tem aquela para gasolina do carro. E daqui a pouco tu tira do carro para ir para o mercado. Teu carro vai ter dinheiro para gasolina? Não tem, o carro não anda. Então, assim, né? Na gestão, é mais ou menos sobre isso. Tá. Vamos lá. Eu ouvi falar que muitas construtoras estão com obras andando e com outorga onerosa atrasada. É verdade ou é mentira? A secretária de Finanças, no início da nova gestão, fez um pente fino e um checklist que realmente havia esta condição com algumas obras, foi mapeado, foram notificados e estão sendo cobrados. Sim, existia isso, mas nessa atual gestão, Ney, a regra é uma só. O que vale para A, vale para B. O jogo tem que ser equilibrado e tem que ser justo para todo mundo, porque se você, né, não sei se aconteceu, mas se quando você beneficia A, você está prejudicando B, C e D. Concorda? Não pode acontecer isso. Entendi. A competição, ela vai acontecer no mercado, tá tudo certo, mas é equidade. Então, se houve, daqui para frente não haverá. Entendi. E o governo está em cima e foi cobrado. Boa. Viu, Daniel, uma outra pergunta que eu acredito que todo mundo do mercado quer saber, né? Quantos metros quadrados a gente já tem aprovado? É um valor expressivo? Qual que é essa previsibilidade para os próximos anos em metro quadrado de obra, em quantidade de obra? Eu me assustei quando eu vi, cara, os números assim, né? No ano passado eu tinha olhado, tipo assim, em 2022 foi aprovado 1 milhão e pouco, 2023 mais 1 milhão e pouco, né? Tipo, sei lá, 2024, se eu não me engano, foi 1 milhão e 400 mil metros de obra aprovado. E são números expressivos, cara, né? quanto que nós temos de metro quadrado aprovado? Então, olha só. É loucura isso. Onde é que nós vamos parar? Assim, ó, o nosso mercado aqui, eu comparo muito Itapema ao Japão. E por que eu comparo a uma cidade tão próspera? No sentido de que a gente tem uma faixa territorial muito pequena, com limitadores do mar, BR-101 e montanha, e uma cidade extremamente vertical. Que isso é o maior desafio da mobilidade urbana. Cidades adensadas extremamente, com pouca faixa territorial. Onde vamos parar? Hoje a gente vende muito, né? A gente escuta na mídia, Itapema, segundo metro quadrado mais caro do Brasil, e naturalmente, Ney, as pessoas olham para cá. E isso é bom. Agora, o que vai acontecer com o mercado? Olha os empreendimentos que estão saindo aqui, do lado de lá do asfalto. Verdade. O Verte, ali, né? Lindo, maravilhoso. Um golfe do lado do Costa Esmeralda, né? O do Neymar agora, JTA, o do Neymar, enfim. O Zezinho fez um projeto junto com o Neymar, fantástico. Vamos falar ali do outro lado ali também, é vizinho, mas o Viva Parque que fez um negócio legal. Então a gente, de repente, tem que começar a olhar para também ter projetos como esse mais planejados, bairros mais planejados. O Sertão pode pensar nisso. Teve uma loteadora que fez um loteamento no Sertão
mas eu acho que poderia ser algo mais elitizado, mais planejado, mais a cara da cidade, assim. Eu queria deixar tu falar sobre isso. Quando um empreendimento de grande porte nos procura, e essa conversa, eu penso que não é só da parte do município, mas tem que envolver principalmente os outros órgãos, a ACESC, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque isso uma visão de várias mãos. E quando vem uma empresa de um porte, um empreendimento desse porte, a gente tem que pensar o quê? Vamos pensar só que aquilo vai ser construir mais e mais coisas? Não, isso que você está falando. A gente teve o case da Pedra Branca em Florianópolis. Porra, fantástico, urbanizado, com racionalidade. O incorporador ganhou dinheiro, o terrenista ganhou dinheiro, só que ficou ordenado. Sim. A cidade ganhou. Né? Nós temos o exemplo do vizinho Viva Parque, um case de sucesso também. Está lá bem, está super adensado, mas está ordenado, tem lazer, tem tudo, tem infraestrutura. Então, quando ele vem, a gente junto, Ney, já observa e bota a diretriz. E o próprio Ministério Público está observando isso também e nos alerta caso, né, alguma coisa passou batido. Olha, tal empreendimento, observem e vamos trabalhar com eles também. É fundamental. A própria Câmara de Vereadores volta a falar. O doutor Rodrigo agora está indo para o meio ambiente, eu acho que a pessoa ímpar, né? O promotor da cidade, eu gosto muito dele, falo muito dele isso, né? Quero convidar ele para vir aqui no Visor, né? Nós estamos gravando aqui no Visor, ele não gosta de aparecer, mas para poder falar, né, um pouco mais disso, mas ele está indo para a área do meio ambiente, eu tenho certeza que vai nos ajudar a cuidar muito dessa questão de meio ambiente e tudo mais. Tem uma outra pergunta para ti, né? Na parte de expansão, né? Mas falando de expansão também, Ney, uma coisa que a gente já comentou antes também, Daniel, mas para a gente voltar, com todo esse crescimento, né? Quais medidas vocês estão pensando em colocar em prática, que já provavelmente deve estar sendo pensado dentro do Master Plan? Consegue soltar alguma coisa de um spoiler para a gente, de como pode ser resolvido, talvez alguma nova estratégia, um novo tipo de transporte público, talvez para a cidade, para resolver essa questão da mobilidade, que é um quesito, um ponto que, bom, a gente já está acostumado, mas quais são essas medidas, né, para mitigar isso e para fazer com que a gente tenha aí novas possibilidades de transporte e deslocamento? Bom, já existem estudos um pouco mais macros, por exemplo, o Promobis, né, que é um estudo já um pouco mais que envolve os outros municípios, mas que se já fala sobre, por exemplo, o VLP, né, que seria uma forma de transporte. Existe, é sabido que nós temos o projeto do engordamento da faixa de areia, que isso vai poder trazer para a gente uma extensão territorial que nos é crítica e limitada hoje, e que ali a gente vai desenvolver uma avenida para poder dar um pouco maior fluxo. A gente ia te perguntar sobre isso, né? Então vamos adiantar essa pergunta. Vamos já junto na resposta. Eu acho, a minha visão, olhando o seguinte, vou fazer uma coisa, por que fazer uma coisa pela metade? Por que não 100 metros, 90? Por que 70? Você entendeu? Vamos tentar, então, vamos falar assim, nós estamos fazendo isso para poder depois dar uma pedalada e aumentar mais um pouquinho, ou já vamos pedir o certo? A ideia sempre foi fazer o todo. Só que por uma questão de tramitação da licença ambiental, se ela não fosse feita em pequenas partes, a tramitação seria muito pior. É bom porque o pessoal não sabe dessa informação. Então, não é que o governo não foi inteligente, fez só 70 metros. Não é isso, não se trata. A vontade de fazer numa tacada só, imagina fazer em partes, não é bom pra gente. Mas justamente a resposta é bem simples. É uma questão de aprovação da parte ambiental do projeto. E nós temos uma condição no Estreito, onde nós temos a Restinga, né? Nós temos outras coisas que Mas a mobilidade precisa passar por cima da Restinga. Tu entendeu? Não tem esse negócio. Tipo assim, não existe crescimento sem dor, amigo. A criança, quando cresce, quando o adolescente está crescendo, ele vai doer. E aí o que eu falo para ti é assim, Dani, eu gostaria muito de deixar o carro em casa e vir de bicicleta trabalhar, mas nem mesmo uma ciclovia é boa. Eu gostaria muito de pegar um ônibus para ir da meia praia ao centro,
mas não tem um circular aqui. O que tem é um transporte público, e desculpa, eu sou corretor e vendo isso, mas a gente tem que falar a verdade, e o corretor pensa do mesmo jeito, a gente não consegue vaga, mas também não consegue ônibus. E o Uber é caro, e às vezes o horário não tem, então a gente fica num limo, sabe? E eu acho importante você, como secretário, passar esse recado para os gestores e saber de ti. Vai ser, porque assim, não, nós temos um contrato com a Praiana. Pô, mas o contrato com a Praiana? Então dizer, não, Praiana, vem cá, bota aqui dentro aqui um micro-ônibus andando da meia praia ao centro. Mas não tem de... Tem. Sabe por que não dá dinheiro? É porque não tem gente. Porque se tem gente, se tem o ônibus, o pessoal usa. Eu falo para você, existe em Curitiba aquele VIP, o micro-ônibusinho VIP, não sei se tu já andou com ele lá, um ônibusinho amarelinho, ele é com ar-condicionado, cabe lá, é uma van, tipo uma van, um pouquinho maior que uma van, acho que não cabe 30 pessoas nele. O cara é super confortável e o cara paga mais caro a passagem. E aí eu te digo, pelo que nós cobramos do contribuinte, do munícipe, talvez tinha que fazer de graça pro cara, ou cobra uma taxa única. A gente paga Netflix, a gente paga Spotify, a gente paga tanta coisa. Cara, bota um negócio para nós, tipo assim, sei lá, eu vou te dar... Isso é uma coisa que eu tinha escrito para os 2 candidatos lá atrás e falei assim, cobra uma taxa única e coloca para nós o seguinte, o patinete, a bicicleta, o ônibusinho, e o cara tá no lugar, ele vai pro outro, pagou a taxa única, ele tem o cartãozinho dele, pum, acabou, seja 80, seja 100, o cara fala assim, pô, eu tenho mobilidade, eu saio de um lado pro outro. Não sei, eu falei demais, mas a verdade é essa. Concordo plenamente, e está no plano de governo. Se vocês observarem no plano de governo, isso foi divulgado no plano do Xepa. E qual que é a ideia? Talvez o sistema de transporte não tenha que dar lucro nele. Ele talvez tenha que ser subsidiado pela prefeitura. A gente tem que fazer essas contas. Balneário Camboriú é subsidiado, não é? É de graça. Alguém tem que pagar essa conta. Quem é que paga? Então, assim... Eu pago. Tu paga como munícipe. Como munícipe. A gente já está pagando. Porque quando, de repente... aí tem que equalizar a questão de gestão, né? Sim. Da onde que viria esse recurso e para quê? Mas no plano de governo a gente fala em transporte ecológico e sustentável, com ônibus elétricos. Boa. E aí, o que se quer? Só que assim, ele tem que ser... em massa, não pode ser uma coisa que demora 2, 3 horas, que nem vocês falaram, tem que ter interligação, porque não é, a gente sempre fala, Itapema, Meia Praia, mas não é. É Itapema, Meia Praia, bairros. O cara que mora lá na comunidade João do Mato, se ele não tiver carro, ele tá ferrado. Ele tem que ter dignidade e vir com o transporte coletivo até o centro aqui, porque ele trabalha nas obras, enfim, ou mesmo ele trabalha aqui no comércio. Então é interligação do sistema. Isso está no Master Plan também, está sendo visto também e é um dos nossos focos. E lembra que eu falei no começo da nossa conversa, qual que é a cidade que a gente quer pra gente? E é essa a pergunta. Você quer vir de carro para o seu trabalho ou se for possível, você quer vir de autopropelido ou de ônibus ou com algum outro meio? Eu quero deixar o carro no escritório e vir de boa. E quero vir para casa, eu quero ir de bicicleta, eu quero ir de ônibus, eu quero ir de qualquer... Eu só preciso do carro quando eu preciso ir fazer visita, amigo. Exatamente. Você entendeu? Itapema é pequeno. Antes eu andava com uma motinha elétrica aqui. Você entendeu? Hoje não ando, mas antes eu andava. Então, dá para voltar a andar de novo? E aí, e como você falou em algum momento também, algumas soluções elas são um pouco dolorosas. Então, por exemplo, assim, ó, eu estou conjecturando, tá? Estou imaginando. Vamos lançar uma campanha no final do ano. Porque, às vezes, né, o cara que comprou o apartamento, ele vem, às vezes, com uma família, vem com o pai, a mãe, um casal de filhos. E vem com 2, 3, 4 carros, concordam? Sim, e a nossa cidade fica aquela maluquice que fica, né? Sim. Olha, venha com um carro só. Só que ele ia falar, não, eu só vou com um carro só, desde que eu possa andar. Quando a gente viaja para fora, né, para quem consegue e pode, às vezes,
lá fora é bonito andar de transporte coletivo, né? Você vai lá para Amsterdã, todo mundo adora andar de bicicleta. Aqui ninguém anda. Bicicleta, metrô. Você vai para outra, todo mundo adora andar. Vai pro Rio, tu só anda de metrô, pô. É isso, exatamente. E por que aqui não? Claro que, né, uma obra de metrô aqui não seria plausível. Mas enfim, concordo plenamente e tem que ser nessa linha. Legal. Uma outra coisa interessante, né, que a gente já está falando também desse assunto, a gente tem aí problema com vaga hoje, né? Falando de momento. Já tem algum projeto, alguma ideia de como resolver, como mitigar isso, talvez implementando alguma ideia de estacionamento público ou ampliando, né, o estacionamento público ou alguma coisa subterrânea, vertical, talvez trabalhar isso junto como uma exigência, talvez futura, para alguns projetos que vão ser implementados na cidade, né? Tem alguma coisa em relação a isso já sendo planejada? Foi do ano passado. Agora, recentemente, a gente teve votação na Câmara de Vereadores, onde a gente criou, acho que até vocês participaram, estava junto, né, Ney? A gente criou mais incentivos para os consultores poderem desenvolver estacionamentos públicos privados, que é mais ou menos o modelo que tem na nossa cidade vizinha. Além disto, a questão da área azul, era um contrato... Zona Azul, no caso, né, aqui. Era um contrato que deu alguns probleminhas, né, que vinha da outra gestão, e que agora foi zerado e se foi iniciado de novo. É um assunto polêmico, alguns gostam, outros não. Sim. Mas é um case que, por exemplo, é necessário. Tem que fazer. Se você vai para fora, em cidades já que são muito mais evoluídas, você vai ver parquímetro para tudo quanto é lado, e é uma coisa que é uma dor que é necessária. Enfim, então são algumas soluções que já estão sendo pensadas e já estão em práticas no momento. Legal. Interessante. A questão do déficit de vaga, ele está ligado diretamente assim, porque o que eu acho? Não há um incentivo da prefeitura para o empresário realmente colocar vaga rotativa. Não existe isso. Ah, não, ele pode subir um a mais. Ele sobe um a mais, mas ele paga. Tu entendeu? Pô, vai descontar no IPTU, vai descontar na taxa, vai descontar na outorga. Você sabe disso. Uma laje, hoje, ela pode custar no mínimo de 2,5 milhões a 4 milhões. Uma laje de estacionamento. Quanto tempo o cara vai demorar para recuperar 4 milhões de reais? Para poder fornecer vaga rotativa, sabe? Então, o que a prefeitura vai fazer de fato para favorecer a cidade, não o empresário? Porque quando ela dá aquele benefício para o empresário, ela está dando... Ah, mas a gente deixou subir um pavimento a mais, era 16, agora foi para 19. Eu, por mim, ia para 21, entendeu? Mas o seguinte, ó, tu vai a 21, só que tu é obrigado a fazer isso, e vai ser isso e acabou. O problema é que, por exemplo, vou citar 2 projetos, não me leve a mal, Luciano. La Roca e Sweden. 2 projetos lindos que não tem estacionamento rotativo. Que o cliente não vai ter onde parar. Sabe por que o comércio aqui tem dificuldade e tem uma rotatividade que abre CNPJ e fecha? Por falta de estacionamento. Concordo. Então, vai ser feito alguma coisa? Você pensou nisso, em favorecer o empresário com algo a mais do que já foi colocado? Porque o plano diretor, para mim, que foi aprovado, desculpa, ele está um pouco melhor do que meia boca. Acho que a gente tem que melhorar. Você entendeu? Eu não entendo, não sou gestor, mas eu olho como um corretor que faz permuta, que trabalha todo dia pensando. E quando eu vou fazer a permuta, não adianta eu dizer para o cara, ó, bota um a mais de estacionamento. Porque quando eu for fazer o cálculo, tu sabe quanto que é. É no mínimo 1 cube, amigo. É no mínimo 3 mil reais. E se for 500 metros de laje, já foi quanto? Né? Então, a conta tem que fechar, tem que fazer sentido, né? Fazer sentido. Senão não... Dá a tua opinião sobre isso. Já existe a máxima que é no parking, no business. Não é verdade? Não tem estacionamento, não tem negócio. Eu concordo, Ney. Se vocês observarem todo o histórico de como foi criado esse incentivo lá atrás, em 2019, a ideia era diferente. Ela falava o seguinte, que
Se você fosse fazer um estacionamento público, você iria ganhar o benefício da isenção da outorga onerosa. Vocês lembram disso? Isso foi o primeiro modelo de ideia. Por algum motivo, isso foi modificado e hoje, na última votação, né, na última etapa do que foi feito, realmente não se houve mais esse incentivo. E concordo, para o empreendedor, você tem que fazer conta, se vai realmente fazer sentido aquilo. Eu acho que vale se pensar sobre isso. Como mesmo você disse, na alteração que houve do plano diretor, a gente sempre fez modificações. Não é algo que se foi pensado, por exemplo, do zero. Então, nós temos um plano diretor lá de 2002 até, que foi sendo modificado, e nessa última ajuste que teve foram modificações. De novo, no apagar das luzes, tentaram aprovar um negócio que ficou... Ele foi criado no governo anterior, né? Aí ficou um tempo parado, vocês lembram? Né? E de repente, quando ele começou a movimentar, e por questões políticas ele acabou acontecendo. Então, tudo isso vale se pensar? Vale se pensar. Só que é um tema bem sensível, porque quando a gente fala em plano diretor, a gente está falando de vários interesses no sentido de opiniões da sociedade. Né? Interesse do consultor, interesse do corretor, interesse do terrenista, interesse dos ambientalistas, interesse dos juristas, enfim. Então, e muitas vezes é difícil equalizar essa conta, não é fácil, não é fácil. A Associação da Meia Praia, ela era contrária a subir, né, por exemplo, né, o gabarito. O gabarito. E ele está certo, porque já não tem onde estacionar. Claro. Eu sou a favor de subir o gabarito, mas sim exigir. Daí chegou e disse, não, vamos pegar a vaga que tu não usa e vamos ceder por rotativo. Não, peraí, calma aí, a vaga é minha. Não quero ninguém estacionando na minha vaga. Claro. A vaga é privada. Agora, vamos pensar nisso. Uma das coisas que a gente propôs, né? Seria a criação... Na própria SESC, né? A gente, evidentemente, escuta os corretores, e a gente representa eles aqui falando algumas pautas que a gente vem ouvindo, né? E um dos pontos que foi comentado para nós foi essa possibilidade de criação de prédio-garagem ou algum incentivo que fosse por parte da prefeitura que conseguisse se tornar efetivo. Tem alguma coisa que a prefeitura pode estar fazendo, a prefeitura, sem depender do legislativo, para dar esse incentivo pro construtor? Quer ver? Eu vou só emendar. Na Meia Praia aqui, se eu não me engano, na 252, tem um terreno pequeno. Que o cara se demorou para permuta, quando viu, ficou preso no meio de 2 prédios grandes. Bota aquele sobradinho no chão, faz um prédio garagem, dá um incentivo, alguém chega lá e diz assim, vamos fazer um prédio garagem aqui. Porque um elevador sobe, desce, 2 elevadores, subiu, desceu, bota 8 pavimentos, 10 pavimentos, 12 pavimentos. Cara, porque a gente não tem bolsão de estacionamento. Por exemplo, minha ideia, que o cara que é o pedreiro, que ele vem de fora, ele vem lá de São João Batista, de Alfredo Wagner, de Tijucas, ele vai, vamos supor que fosse uma área, vou citar, ali perto do Angeloni, estaciona ali, naquele bolsão de estacionamento, dali tem vans que saem e levam o pessoal pela cidade. O transporte público passa ali tem uma motinha elétrica, uma bicicletinha, sabe? Deixar junto disso. Mas o principal, prédios, garagens, é possível? Com certeza. E eu falo bastante que isso é um nicho de mercado, né, que é fantástico para cá. Nesse momento, até então, a gente não tinha, talvez, uma liquidez no sentido de um retorno para o empreendedor, para o terrenista. Mas hoje, eu acho extremamente, ainda mais nos locais mais adensados, por exemplo, no núcleo da Meia Praia, enfim, outros. Isso tudo é uma construção de ideias que ela poderia acontecer só do governo, poderia, existem dispositivos para isso, mas a gente trabalhar junto com a Câmara de Vereadores é bacana, porque eles têm o legislativo, né, o executivo e os próprios, as instituições organizadas. Eu penso sempre que tem que trabalhar junto, que foi o que a gente falou. Porque daí você cria uma pluralidade, muitas pessoas dando ideias, as ideias se renovam e acho que a gente tem um resultado final mais interessante.
É muito interessante, é plausível, é possível, poderia acontecer, por que não? Vamos pedir para o doutor Felipe Melo e para o doutor Pablo, né, através da Ciesc, fazer, né, um pedido para que isso seja pensado, seja estudado, para que haja um pensamento, tipo, que você olhe lá e diga, não, nós vamos dar esse benefício para quem fizer isso. Né? Acho que tem que partir da cidade, oferecer uma contrapartida para que venham investidores fazer esse tipo de projeto. E concordo, e contem conosco para isso. Legal. Que bom, que bom. Vai ser uma das coisas que nós vamos pedir aí. Né? No plano de governo anterior, vamos falar em mobilidade, era assim. Alguém pensava, daí amanhã tinha um 3D na rua. E não estou falando mal, mas beleza. É viável ou não é viável? Foi feito um projeto que até alguns corretores colocaram, eu mesmo coloquei, que era uma alça de acesso que saía da BR ali na frente da van e já entrava direto para meia praia. Isso foi levado para frente? Isso existe? Quais são os projetos que realmente são verdadeiros e quais são os projetos que a gente tem que tirar do mapa, botar na gaveta e dizer assim, isso aqui esquece que não vai acontecer tão cedo? Não, aquilo ali não vai acontecer, aquilo ali foi algo que tem que fechar a conta, né, Nenê? De onde vai vir um recurso para fazer uma alça daquele tamanho? Então, assim, e outras questões técnicas que envolveriam isso, mas o que nós temos consciência e ciência iremos fazer? Nós temos uma cidade com uma condição ímpar, que ela é cortada pela BR-101. E a gente sabe que ela está crescendo muito para lá, e hoje os locais de transferência do que está lá para cá são limitados. Sim. Isso não tenha dúvida que tem que ser melhorado. E isso vai entrar no projeto do Master Plan. Talvez naquele local, não. Talvez outra em outro local, sim. Não vou dizer não. Mas essa análise mais criteriosa, ela vai vir a partir desse estudo desse escritório. E por que eu foco bastante a gente aguardar um pouquinho isso? Porque vão vir esses estudos, esses projetos, eles vão ter uma contextualização. Não estou dizendo que quem fez aquilo está errado, está certo, não é o julgamento, né? Mas eu preciso chegar para a comunidade e falar o seguinte, olha, isso aqui é necessário, eu vou ter que desapropriar alguns terrenos aqui, algumas pessoas vão se sentir lesadas, eu preciso dizer, vai ter que vir a verba, vai vir da onde, quem é que vai custear tudo isso, não é? Então a gente tem que chegar assim, olha, isso, comunidade, tá vendo aqui, ó, isto é necessário, é doloroso, mas eu preciso fazer. Tem que deixar do eu para pensar no nós. Claro. Né? No nós. Uma coisa que me preocupa, por exemplo, hoje, assim, ó, a mobilidade nossa, vamos falar, o trânsito que acontece, a gente já tem que fugir da BR. Então, o grande gargalo nosso é a BR-101. Aí, a gente quer fugir da BR. Eu não tenho como fugir da BR hoje, passando direto, por exemplo, né, ali no túnel da van, pela lateral, pela marginal. Eu tenho que dar a volta, entrar, passar na frente do Andorinha, antiga Andorinha, tal. Então, assim, a gente tem que começar a pensar, nós precisamos ter um acesso melhor junto, talvez, ao governo federal, né? A gente sabe que esse governo federal não gosta da gente, vamos falar bem a verdade, mas para quê? O túnel da van, o túnel do bombeiro é outra função, cara. É uma confusão no final do dia. Aquilo ali é muito difícil. A gente olha e fala assim, pô, sempre é enrolado tu sair, entrar. A cidade tem essa... Por exemplo, a ponte, vamos falar da ponte de Porto Belo. Porra, precisava fazer a ponte, fizemos a ponte. Aí o problema da ponte hoje, tem 2 vias para lá, só que tem um cone agora. E a gente tem fila. A fila continua do mesmo jeito, amigo. O que vai ser feito para mudar a cidade? E isso não é para amanhã, é para ontem. Então o guarda municipal não está ali, está vendo o que está acontecendo. Quem que vai botar a mão para fazer? Quem que vai ser perdão da palavra, me perdoe, o cucudo para botar lá e resolver o problema, sabe? Tem que botar na mesa e resolver, cara. Tem coisas que parecem uma piada de mau gosto. E a gente sabe disso, e a gente concorda disso. Por exemplo, essa ponte do Rio Perequê. Realmente isso aí não tem nem o que descrever. A ponte dos legendários, né?
porque para subir a ponte parece o Monte dos Legendários lá. E claro que a gente está falando, no caso da ponte especificamente, a gente está falando de uma obra intermunicipal, né? Então tem que haver uma colaboração dos dois municípios, né? A gente não pode regrar o município vizinho, basta o diálogo. Mas dos outros pontos mencionados, tanto o túnel da Havan quanto o túnel do Bombeiro, mesmo a gente esperando esse projeto de mobilidade urbana estruturado, nós vamos fazer umas ações pontuais agora, né? Então, eu particularmente, junto com a minha equipe e junto com os outros membros das outras equipes de trânsito, enfim, vamos dar uma mexidinha que não é definitiva, mas acreditamos que ela vai melhorar. Zerar, eu não vou prometer isso, porque eu realmente penso que seria uma proposta mentirosa. A gente tem um adensamento muito grande, mas a gente tem como melhorar, com certeza, as situações. Então, o túnel da Havan já está na nossa pauta, o túnel dos bombeiros está na nossa pauta, mais outras. O túnel do Tatu ali, talvez tem que aumentar, porque aquilo ali é uma loucura, o cara tem que sair lá, dar a volta, ir lá na rodoviária, voltar. E mais outras obras agora, rápidas e mais importante, que não vão onerar tanto o município, são obras baratas, que nós não vamos também desperdiçar uma grana agora para depois vir a outra obra e, aquele dinheiro jogou fora. Então não faz sentido, né? Planejamento. Mas essas ações vão ser feitas imediatamente, pequenas, paliativas, que vão melhorar. Agora, concordo que a comunidade está impaciente? Claro que está. Eu também sou contribuinte, também sou morador de Itapema, eu também não gosto de ficar pegando fila. Meu filho mora no Unificado, eu moro no centro, é um parto buscar meu filho verdade, lá, um parto voltar, né? Enfim, e a gente tem essas dores. Sim. Então, e o pessoal está sem paciência, e está com toda a razão. É porque, assim, foi prometido mudança. E não aconteceu. E as mudanças, é aquilo que eu falo, tudo para melhorar, ele tem que piorar às vezes. Exatamente. Né? Eu brinco muito com isso. Uma mulher, quando vai colocar os seios para ficar bonito, ela fica cheia de ponto, fica roxo, fica toda amarrada, vai arrumar o nariz, fica todo roxo, a cidade vai trocar de paralelepípedo, né? O pave para asfalto, tem que trancar a rua e tal. Tudo para melhorar tem que piorar. Mas a gente tem que deixar de prometer e de repente talvez esse é o momento de tu falar para a pessoa saber que vai acontecer. Né, Gui? Exatamente. Eu acho que é isso, né, Gui? A galera quer ouvir de você, quer ouvir de um gestor, e porque a gente não está falando com um político. Eu não estou falando com um político. Nós não trouxemos primeiro um político aqui. Nós trouxemos um gestor, um cara de secretaria, um cara que os corretores respeitam, um empresário, um gestor que a cidade imagina que está olhando por nós. Porque se amanhã trocar por um cidadão político, por uma indicação política, tu pode ter certeza que daí nós estamos ferrados, né? Então, essa é a verdade. Né? Eu queria ver... Uma outra coisa interessante também, já aproveitar que a gente está nessa pauta, tem alguma região que, digamos assim, vocês identificaram que está tendo mais problema e que vocês têm que priorizar agora dentro da parte da gestão pública, pensando nessa parte de infraestrutura? Algum bairro específico que, bom, aqui a gente tem que olhar antes porque aqui o negócio está mais complicado? Cada região existe a sua especificidade, concorda? Então, falou por exemplo... bonito, hein? Boa, Daniel. Então, por exemplo, não existe região melhor ou pior. Tudo aqui é uma cidade. Quais são as demandas do Morretes? Quais são as demandas do Alto São Bento? Quais são as demandas da Meia Praia? E assim vai. Cada qual tem isso. O bairro que está mais crescendo de uma forma que a gente tem que olhar com o melhor critério é o Morretes. Certo? Ele cresceu rapidamente, muitos edifícios... Era a menina dos olhos do governo anterior. Exatamente. Vamos falar assim. Né? Principalmente aquela faixa, Ney, das primeiras quadras ali que são lindeiras à BR-101. Até a Graciela. Até a Graciela. Ali houve um adensamento exponencial, a gente tem hoje uma renca de prédios ali, e a gente tem que pensar no quê? Abastecimento de água, coleta de lixo, que o caminhão consiga trafegar naquelas ruas, as ruas não comportam todo esse adensamento, que a Conasa execute e a SC Gás, a parte de tanto de gás
quanto de esgoto. E vou deixar aqui o meu repúdio à Conasa e à empresa de gás. A cidade está linda, maravilhosa, o prefeito vai lá, o secretário de obras, o nosso Jean, vai lá e passa o asfalto, vem a Conasa, derruba, faz uma meleca, deixa tudo ruim. Ela devia ser obrigada a repor o asfalto. Ela tinha que ter a obrigação de repor o asfalto como estava. Não pode deixar do jeito que está. Isso é uma vergonha para o município, sabe? Isso, para mim, eu estou falando a minha opinião. E eu acho que aqui, como corretor, nós temos a nossa opinião. Com certeza. E não devemos nada para ninguém, não devemos nada para político. Não devo favor nenhum para político. Nem tu. Nem, né? E acho que do mesmo jeito tu também não deve. Você entendeu? Tu tá lá porque tu é técnico, né? Mas e tu não pode... A secretaria não pode ser feito? Acabou de acontecer. Ah, porra. Isso acabou de acontecer. O prefeito Xepa fez uma reunião com a Conasa, onde eles... Primeiro que foi feita uma lei, junto com a Câmara de Vereadores, onde é proibido, de um período ali de novembro até o final do verão, de acontecerem obras de infraestrutura naquela período. Pô, porque era uma bagunça, né? Chegava na época do verão, de dezembro, se eu não me engano, tem um vídeo. Os caras me trancaram a 304, não, cara. Agora é proibido. Então foi feito agora recentemente. Então, primeira coisa, a não ser obras emergenciais. Segundo ponto, eu me sentei com a equipe da SC Gás, fizemos um combinado, levamos essa pauta, que é inadmissível pedir. Então, combinamos, eles fizeram um cronograma, eles nos passam um cronograma, e quando vai ser feita uma obra, uma região, então, por exemplo, vamos pavimentar uma rua, aí é feita uma reunião e deliberado para que isso não aconteça esse negócio, né? Faz, desfaz, mesmo porque quando você bota um asfalto novinho e você corta ele, não fica a mesma coisa. E recentemente, se eu não me engano, não sei se foi semana passada ou na outra, o Xepa se reuniu com a Conasa para também deliberar sobre esse assunto. Então, foi sim visto, foi falado, e também a gente não concorda com isso. Mas ali, no caso da Conasa, existe um contrato onde eles têm uma certa autonomia. Então, a gente teria uma ingerência sobre isso. Entendi. Porém, eles se colocaram à disposição para que esse problema não persista. Legal. Daniel, o tempo voa, cara. O tempo voa, a gente passou acima do que a gente imaginava que ia conversar. O papo tá bom, tinha mais coisas para te perguntar. Pode ter certeza que nós ia te enquadrar com um monte de coisa boa aí. Mas eu queria que tu deixasse um recado pro corretor, pro munícipe, pro cara que quer investir na gente, mas principalmente pro nosso amigo corretor e pro nosso cliente da cidade, nosso morador da cidade. Deixa um recado para ele. O que ele pode esperar do teu trabalho, do teu governo aí? Dá o teu recado final, olha para a câmera aqui e manda bala. Bom, saibam que o propósito de estar aqui é um propósito pela cidade. Realmente, eu como empresário saí da minha empresa, não procuro nada além do trabalho para a cidade. Então, se a gente está aqui dando a cara a tapa bater, é para a gente tentar melhorar o local que a gente vive, para os nossos filhos e para a própria comunidade de Itapema. E quero me colocar à disposição, Ney, e falo isso reiteradamente para todas as classes, que a Secretaria de Planejamento está de portas abertas para escutar as demandas, as reclamações, porque a gente só consegue, num porte de uma cidade, trabalhar para ela em equipe. Legal. Em conjunto. Legal. Então é muito importante que estejamos todos sintonizados. Não é fácil, a gente está iniciando o governo, né? Eu sei que o pessoal está impaciente, volta a falar, mas saibam que a gente está trabalhando com vontade, a gente está organizando e faremos sim Itapema uma cidade melhor. E quero deixar o convite, não me esqueçam, para a gente fazer aquela palestra boa lá. Uma conversa com os corretores, legal, para escutá-los, informá-los, trocar dúvidas. Nós vamos marcar. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer, né, a tua presença, né, Daniel? Né, Gui? Foi muito bom. Esclareceu muitas coisas aqui que a gente tinha de dúvida, né, Ney? E vamos marcar umas outras, né? Porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. A gente é chato. E novas demandas vão surgir. Legal. Com certeza. Você que ainda não é associado da Ciesc, entre em contato com a gente através do Instagram, aciesc_oficial.
Nós temos o YouTube da Ciesc, nós temos o site da Ciesc, aciesc.com.br, aciesc.com.br. Entra lá, se inscreve, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube e a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu, Daniel. Abração, irmão. Abração. Valeu. Valeu, Daniel. Abração.